Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 10ª edição do podcast do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, que é o CREFITO 3, responsável pelo estado de São Paulo. Você está ouvindo o Físio ITO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Nesta 10ª edição do podcast do CREFITO 3, você vai ouvir que a saúde do Brasil começou a colecionar cadáveres insepultos. No melhor estilo A Volta dos que Não Foram, infelizmente somos obrigados a falar de 2 temas que se encaixam nessa descrição do que fez que foi, mas não foi. Estamos falando de um tema que parecia morto e enterrado e que está novamente dando o ar da graça, o famigerado ato médico. O projeto de lei 6126/2013, que resgata os principais artigos vetados pela Lei 12.842/2013, pela então presidente Dilma Rousseff. E no segundo bloco, vamos tratar do Decreto Presidencial 9761, assinado em 11 de abril passado, semana passada, e que aprova a Política Nacional sobre Drogas. Quem atua na área de saúde mental garante que é mais um retrocesso para compor a coleção de recuos e de ataques à lei da reforma psiquiátrica. Vamos então para o primeiro bloco? Espera um pouquinho, Túlio. Antes da gente iniciar os blocos, eu quero deixar registrada a minha frustração com o resultado do desafio que eu lancei aqui na semana passada para o pessoal apoiar a ideia legislativa sobre a obrigatoriedade de fisioterapeutas nos centros de hemodiálise. Vamos aos resultados. Pois é, eu jurava, né, que depois da divulgação, o número de apoios no site ia bombar, ia atingir 20 mil, ia ultrapassar 20 mil cliques, mas não, né? Mas vamos lá, deve ter acontecido um mega problema da internet intergaláctica e as pessoas não conseguiram acessar, né? Tá. Qual foi o resultado? Uma semana depois que a gente divulgou, estava em 5 mil e um pouquinho no dia que a gente divulgou aqui no podcast. Uma semana depois, o que conseguiu aumentar foi só 1.000 a mais, né? Passou para 6.800 apoios. A gente tem aquela musiquinha. Merece, né? Merece. Uma oportunidade para o pessoal fazer valer a sua opinião e o pessoal não se envolve. Gente, é só um clique. Não faz sentido para vocês a ampliação dos campos de atuação da fisioterapia? Vamos lá, pessoal. É só entrar no site E-Cidadania, procurar a ideia legislativa sobre fisioterapia em centros de hemodiálise, fazer um cadastrinho rápido e votar. Custa muito isso? Bom, depois dessa bronca da Mônica Farias, né, com os resultados que a gente não obteve, a gente vai então para o primeiro bloco. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do CREFITO 3. E eu sou Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. A gente vai para o primeiro bloco, agora saiu. Dessa vez com a narração da própria Mônica, que está cobrindo a Gabi Moreto nas merecidas férias lá no Hawaii. Tava nem sabendo, hein? E a Mônica vai ficar responsável agora pelo resumo nessas 2 semanas. Né? E lembrando, o resumo está sempre nas sextas-feiras disponível no YouTube. Vamos embora? Vamos lá. E o fantasma do ato médico que parecia exorcizado após o veto da presidente Dilma Rousseff em 2013, parece que está voltando para novamente apavorar todas as profissões da saúde e todas as políticas públicas de saúde já consolidadas. O site da Câmara dos Deputados colocou no ar uma enquete sobre o novo ato médico, proposto pelo projeto de lei 6126 de 2013. Que é uma tentativa de um segundo turno de votação para o projeto do ato médico. E ele questiona os vetos presidenciais de 2013. Quem ainda não era formado em 2013 não faz ideia do que isso representa. Aliás, Mônica, muito legal. Como é que é você se ver se apresentando o resumo e agora comentando em cima? Tem algum déjà vu? Então, né, parece... Eu me sinto dividida em 2 pessoas diferentes, né? A Mônica do podcast e a Mônica do resumo. Então vamos voltar lá. Quem se formou antes de 2013, acompanhou a briga, que durou mais de 10 anos, sabe bem o que representa essa tentativa de ressuscitar a lei do ato médico. Só para contextualizar, gente, pois já são 6 anos desde o fim, entre aspas, dessa luta. E muita gente se formou nesse período. O chamado ato médico era um projeto de lei que, seja feita justiça aqui,
propunha a regulamentação do exercício da medicina. Até aí tudo bem, né? Não, nada contra os médicos terem a regulamentação deles. É necessário, inclusive. Pois é, todas as profissões da saúde elas têm delimitado o seu campo de exercício. E a medicina sempre se apoiou muito na tradição daquilo que as pessoas subjetivamente sabiam o que era da medicina. Então, eles se apoiavam nessa tradição para restringir a prática que era exclusiva deles. Também contavam com algumas regulamentações, mas que não tinham o mesmo peso de uma lei do exercício profissional. Mas lá em 2002, o senador Geraldo Althoff, se eu não pronunciei adequadamente, me desculpe, ele é de Santa Catarina, ele apresentou a primeira versão do projeto de regulamentação. O texto foi bastante contestado por todas as profissões de saúde e acabou sendo alterado, dando origem a um novo projeto de lei. Esse foi o projeto de lei de 2006, né? Só que os principais problemas da primeira versão, eles permaneceram nesse projeto de 2006. E todas as outras 13 áreas da saúde se organizaram e foram para a carga. Como assim só médico pode dirigir serviço de saúde? Como assim que só médico pode realizar qualquer tipo de diagnóstico, né? E como assim que fisioterapeuta e terapeuta ocupacional não vão poder perfurar a pele com agulha de acupuntura? Enfim, o texto restringia tanto as práticas de saúde, como um todo, né, a figura do médico, que todos acabariam subordinados a esse profissional para exercerem suas profissões, o que contraria de maneira absurda o conceito multiprofissional da saúde, que já é bastante consolidada no Brasil. Pois é, só que mesmo com toda a pressão e as modificações no texto original, esse texto de 2006 do projeto de lei, ele ainda tinha bastante ranço autoritário. E foi aprovado assim mesmo, pela Câmara dos Deputados em 2013 e o projeto de lei se tornou a Lei 12.842/2013. E aí que entra a então presidente Dilma Rousseff. Com seu poder de veto, ela eliminou uma série de artigos do texto até então aprovado na Câmara, né? Os artigos que, se tivessem sido mantidos, iam inviabilizar várias políticas desenvolvidas pelo SUS. E isso há mais tempo, não é que estava sendo inventado naquele momento. Ou seja, uma vitória da saúde, esse veto da então presidente. E foi super tenso, eu não sei se você lembra na época, 2013, nesse momento de vai para a Câmara, é aprovado pela Câmara, vai para o veto da Dilma. E teve a campanha veta Dilma, Dilma vetou os artigos mais críticos e volta para a Câmara. Na Câmara eles poderiam derrubar os vetos da presidente na época. E não derrubaram. Então foi um alívio, foi considerado realmente uma vitória, né? Os vetos permaneceram, preservou o direito de todas as categorias profissionais de fazerem aquilo que sempre fizeram. Sim. Só que o pessoal a favor do ato médico não se deu por vencido, né? E logo eles encontraram um aliado simpático à causa para atuar nessa artilharia. E no caso foi um fogo amigo. Eita! O projeto de lei 6126/2013 tem como origem o próprio Poder Executivo. E ele foi apresentado pelo ministro da Saúde na época, que era o Alexandre Padilha. Vai vendo onde vai dar isso. Pois é, no texto da justificativa, o ex-ministro ele escreve que, aqui eu vou ler, aspas, as medidas propostas visam restabelecer com nova redação parte dos textos vetados na Lei 12.842 de 2013, especificamente em relação aos trechos legais que tratam como atividade privativa dos médicos o diagnóstico nosológico e a respectiva prescrição terapêutica, os procedimentos invasivos e a direção de serviços médicos, fecha aspas. Em seguida, ele reconhece a questão multiprofissional. Ele até fala, os demais profissionais, tal. Só que ele volta a apresentar aquilo que na época das discussões prévias à aprovação da lei já era bem estranho. Porque no projeto de lei do exercício da medicina, que regulamenta o exercício da medicina, em vários artigos fala, é restrito ao médico isso e aquilo. Mas a profissão tal, nestas situações, pode continuar exercendo o que já faz. Quer dizer, é bastante estranho, né? Uma lei que está regulamentando a sua profissão, para ela se construir, ela precisa recorrer a outras profissões e dizer, isso é meu, mas aqui você pode continuar fazendo. Muito estranho. Pois é, esse projeto de lei, que parecia quieto, lá no cantinho dele, parece que ganhou fôlego novo.
Eu não sei nem se é só fôlego, né? Considerando todo o contexto político e social que a gente está vivendo atualmente no Brasil. É um contexto que, na minha opinião, e aqui, Túlio, eu vou abrir um parênteses, porque é só a minha opinião, não é a opinião do Crefito, é a opinião minha, Mônica. É um contexto que tende à adoção de ideias bem conservadoras. E dentre elas, o conceito de que quem entende de assunto de saúde é só o médico. Tem gente que pensa assim. Como era no tempo da nossa avó, da nossa bisavó, a referência para a saúde era médico. Não existia esse conceito de multiprofissional. E não é que eu estou falando isso baseada em nada. O perigo de vermos nos próximos meses o filme Ato Médico 2, A Revanche, é muito real. O ambiente político ele está bastante propício a isso. Está propício à aprovação desse projeto de lei que derruba todos os vetos determinados pela presidente em 2013. Aí a gente vai antecipar, a gente vai lançar um outro filme que é De Volta para o Futuro. Mais na frente a gente vai ter alguns profissionais questionando, mas o Crefito não vai fazer nada? A gente está diante de uma solução, de uma situação, gente, que envolve uma lei federal, que envolve uma discussão federal em âmbitos, né, poderosos realmente nas instâncias de poder que realmente decidem isso, e que a gente é mais um na fila do pão. Qualquer conselho nesse sentido tem opiniões e tem oportunidade de ação, mas a partir da hora que a lei for definida, votada, aprovada, acabou. Aí o leite derramou, é hora de chorar. Então, é uma história que a gente vai precisar de, mais uma vez, uma mobilização muito forte para conseguir resolver e realizar uma volta, uma reviravolta nesse processo, porque senão vai passar. E aí o que a gente podia ter feito, que era alertar, chamar os profissionais, tentar mobilizar, a coisa vai parar por aí, a gente não vai conseguir ir para frente. Então, mais do que nunca, é importante que as profissões de saúde se voltem e se mobilizem. E ainda com mais intensidade que foi feito em 2013. Porque a gente pensa assim, agora deu tudo certo, acabou. Não, não acabou. Pois é. É uma oportunidade que eles perceberam e vão para cima de novo. O site da Câmara dos Deputados abriu uma página para realizar uma enquete sobre o projeto. E não é nem uma consulta pública, gente, mas é uma enquete. E a pergunta é, qual a sua opinião sobre essa proposta? Ou seja, sobre a volta do ato médico. Se essas respostas a essa enquete vão ou não ser levadas em consideração, isso é um mistério. E o PL já está tramitando como prioritário na Câmara dos Deputados. E vai passar só em 2 comissões. A Comissão de Seguridade Social e Família, que já está nessa comissão, e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E essa tramitação, Túlio, ela vai acontecer em caráter conclusivo pelas comissões. Eita... O que significa que esse projeto de lei não vai à votação no plenário, é isso? Não vai. A apreciação conclusiva significa que chega nas comissões, as comissões conversam, decidem, votam, o relator apresenta o relatório dele, os membros da comissão votam, e se ali foi aprovado, para ali segue para a sanção presidencial. Não tem discussão em plenário. Para quem não está muito acostumado, e é uma grande parte das pessoas não sabem como é que funciona isso, a gente tem o plenário, onde os 513 deputados fazem as discussões todas, que aparecem no Jornal Nacional, na TV Record, por aí vai. E tem os plenarinhos, onde ocorrem discussões com uma quantidade menor um pouco de deputados. É ali geralmente que acontecem os barracos que a gente vê na TV, inclusive, né? Cadeirada, sapatada, por aí vai. Essas comissões são comissões que estão ali para discutir e fazer um embasamento todo do projeto. E esse projeto não vai passar dali. Ou seja, ele não vai para o grande plenário, ele não vai para o palco principal da Câmara. Muita gente não vai nem perceber que isso foi aprovado, caso seja. Então esse é um grande alerta que a gente tem. Quando a gente fala da comissão da CAP, do COFITO, o presidente do Crefito 3 está lá todo mês para trabalhar. É justamente nessas comissões, observando o que acontece para a gente poder ampliar essa discussão e poder fazer mais sentido para todo mundo. Exatamente, que o pessoal acredita, como a gente vê muito a imagem do plenário, da Câmara, todo mundo imagina que ali é que é decidido tudo pelos 513 deputados. Não. E não, né? Não. É nesses pequenos comitês, esses pequenos grupos é que tomam a maior parte das decisões. A maior parte das leis sai de lá. O que vai para o plenário é muito restrito. São questões que envolvem alterações ou alguma coisa que envolva diretamente a Constituição. Agora, para leis menores que a Constituição, isso acontece nas comissões. Isso é estratégico, inclusive, na própria formulação das leis. E agora, o que essas comissões decidem, nesse caso, o que elas decidirem, é o que vai valer. E como a Mônica falou, ele está definido como regime de tramitação
prioritário. E só para vocês entenderem o tamanho da febre, na Comissão de Seguridade Social e Família, o relator é o deputado federal Irã Gonçalves, o mesmo que, na legislatura anterior, vetou a regulamentação da acupuntura, justificando que, pasmem, essa prática deveria ser restrita aos médicos. Bom, ele próprio é médico, mas longe de mim falar ou imaginar ou alguma coisa nesse sentido que isso tem algum peso na decisão dele, né? Vai que, né? E do que ele vai recomendar para esse projeto de lei que ressuscita o ato médico. Então, pessoal, dá para perceber que o ato médico, parte 2, a volta dos que não foram, é um risco real, sim. É hora de todo mundo começar a se mexer, começar a fazer barulho, como foi feito lá atrás, 2013, 2012, 2011. Deu resultado lá no passado, toda essa movimentação. E se todo mundo se mexer agora, pode dar resultado novamente. Então, todo mundo se mexendo. Como eu falei, existe lá no site da Câmara uma enquete que a gente não sabe se vai servir para alguma coisa. Mas o fato é, para os deputados que precisam ouvir as bases dele, é dali que vem o voto. A gente chega numa enquete que tem meia dúzia de votos. Esse assunto não interessa à comunidade. A gente chega numa enquete que tem uma quantidade grande, relevante de votos, ok, eles vão prestar atenção nisso. E aí o resultado, né, se o resultado for bem interessante para o restante das profissões, então isso também vai valer a pena. A mobilização é o primeiro sinal de alerta. Esse tema não pegou, as pessoas não se interessaram, então ok, isso vai passar, isso não, né, vai ficar do jeito que está e é problemático, seguir seu rumo. Lá na enquete você tem 5 opções. Em um extremo está concordo totalmente, no outro extremo está discordo totalmente, com as opções nesse meio. Discordo totalmente está lá bonito, com 97% das pessoas que votaram discordam totalmente. A gente tem que votar lá, viu, gente? Então, mas só que esses 97% são 4 mil e poucas pessoas. Okay. Então, o que representa isso, né? Precisa Nada. de umas 100 vezes mais do que isso. Muito mais. Agora, eu separei aqui 2 comentários de pessoas que não concordam com o projeto de lei. Porque lá isso aí precisa explicar que nessa enquete eles também têm um espaço para opinião. Você pode deixar sua opinião lá. E algumas pessoas deixaram a opinião porque concorda, porque discorda. Bom, o primeiro que eu vou destacar é tirar a autonomia de outros profissionais da saúde enquanto o mundo todo está respirando interdisciplinaridade, retrocesso para a saúde. Isso foi o que diz um usuário que votou. Outro, cada um dentro da sua especialidade precisa ter autonomia, limitar a demanda a um profissional que não domina todas as áreas ou as outras áreas, oferecer risco ao paciente por iatrogenia, além de ser um retrocesso. As outras profissões merecem respeitos. Então é isso, pessoal. Todo mundo atento. A Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO, a CAP, ela já está trabalhando nesse assunto. Já está conversando com os deputados, como o Túlio falou, para evitar que esse projeto de lei seja aprovado. E você faz a sua parte também, né? Aí na descrição do podcast, a gente vai colocar os endereços de e-mail dos deputados federais eleitos por São Paulo, que fazem parte dessas comissões por onde esse PL vai tramitar. Então, separa um tempinho aí da sua vida e envia uma mensagem para esses deputados, explicando o porquê de não ser recomendável aprovar esse projeto de lei. E esquece se o cara é do partido que você gosta, do que você não gosta, se você votou nele, se não votou, não interessa. O que interessa é não deixar que esse retrocesso prevaleça. Porque se o PL for aprovado, a sua profissão, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ela vai sair prejudicada. Mas quem perde, no fundo, é toda a sociedade. Na descrição do podcast, a gente também coloca o endereço da enquete do site da Câmara, tá bem? Bom, a gente ainda vai ter que voltar nesse assunto mais outras vezes. Mas por hoje é isso. Vamos para o outro bloco com a segunda parte do A Volta dos que não foram. Mais um golpe fatal que está levando as práticas de saúde mental no Brasil a uma morte lenta. Foi publicado no dia 11 de abril o Decreto Presidencial 9761 de 2019, que aprova a Política Nacional sobre Drogas. Dentre as medidas propostas, a que fere mais é a ampliação de financiamento às comunidades terapêuticas. Mônica,
É mais uma paulada na lei da reforma psiquiátrica, hein? Túlio, a desinstitucionalização, o fechamento de manicômio, valorização de cuidado no território, tudo isso parecia que ia seguir um caminho promissor. E tudo isso está recuando para dar lugar a quê? A volta dos leitos psiquiátricos, o fim da redução de danos. A gente volta a repetir. É a volta dos que não foram. Tudo andando para trás. Pouco a pouco, as estruturas da Lei 10.216 de 2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, vão sendo dinamitadas. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Esse decreto 9761, que aprova a Política Nacional sobre Drogas, assinado pelo presidente dentro daquele pacotão de decretos em celebração aos 100 dias do governo, já está enfrentando uma resistência bastante organizada de pessoas que entendem de verdade desse assunto. O decreto ele respirou os mesmos ares da Nota Técnica 11, de fevereiro desse ano, que ignora as práticas voltadas à redução de danos, barra o fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos, privilegia o financiamento de comunidades terapêuticas. Ou seja, o fim da lógica de redução de danos, incentivo à prática da abstinência e estímulo aos já questionados tratamentos, entre aspas, realizados em comunidades terapêuticas. A gente já soube de manifestação da Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo, que publicou uma nota de repúdio, afirmando que o decreto é um exemplo de política pública formulada em opiniões de pessoas que não sabem o que é redução de danos, ou simplesmente querem lucrar com o sofrimento humano. Também a Defensoria Pública da União, que inclusive ainda no dia 4 de abril entrou na Justiça com uma ação civil pública contra a União para suspender todos os atos normativos recentes que tratam das políticas públicas de saúde mental, incluindo a famosa Nota Técnica 11, que a gente tem falado sobre ela, tem né? Já desde fevereiro. Desde fevereiro. Que está se falando nisso. Porque é importante. E também o CNDH, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, também já se posicionou contra esse decreto presidencial. Inclusive, o presidente do Conselho, Leonardo Pinho, ele gravou para a gente uma declaração a respeito do que ele enxerga como retrocesso imposto por esse decreto. Qual é a questão central sobre isso? Ampliar a rede privada em detrimento dos investimentos que hoje são necessários para a ampliação da rede RAPS, com mais CAPs álcool e drogas, com as unidades de acolhimento, com os CAPs 24 horas, enfim, porque nós temos defasagem no setor público. Então, o momento exige que os recursos sejam direcionados para a rede pública prioritariamente. Infelizmente, esse decreto coloca centralidade no modelo de cuidado da iniciativa privada. Pelo que estive lendo e me informando com profissionais ligados à saúde mental e diretamente envolvidos com políticas voltadas a usuários de álcool e drogas, o que mais está causando barulho é um incentivo às comunidades terapêuticas. É isso? Pois é, as comunidades terapêuticas que já recebem um financiamento do Ministério da Justiça, parece que se tornaram também um quase equipamento de saúde. Ixi. Não está legítimo ainda, não tem nada em lei, mas tem todos os ares. Inclusive, tem uma briga bastante forte na Justiça, na verdade, no Ministério Público Federal, desde o governo Temer, a respeito de as comunidades terapêuticas serem ou não equipamentos de saúde. O último entendimento da última decisão do Ministério Público foi que eram equipamentos de acolhimento e não equipamentos de saúde. Mas essa briga ainda parece que vai se prolongar. Isso é importante da gente observar que não é uma crítica às comunidades, ao trabalho que elas fazem, é uma crítica justamente ao posicionamento que é feito em relação a elas. São equipamentos de saúde ou são equipamentos de acolhimento? E não dá para tratar uma situação de acolhimento com uma situação oficial de recuperação via saúde. Só que extraoficialmente está indo justamente por esse caminho, né? Ainda, por enquanto, recuperação. Né? A gente espera que não venham novas decisões de governo. A gente espera que as coisas tomem o caminho certo. Mas isso é só um desejo, né? É o que a gente deseja, mas não depende da gente. E tudo isso, toda essa questão de transformar em quase equipamento de saúde, preocupa bastante todos os profissionais de saúde. E de outras áreas também, não só da saúde, pois a lógica dos tratamentos dessas comunidades terapêuticas é uma lógica religiosa, é uma lógica baseada na espiritualidade. E esse receio todo em relação às comunidades terapêuticas não vem de achismo de pessoas envolvidas na luta pelo direito das pessoas em sofrimento mental,
No ano passado, o Conselho Federal de Psicologia publicou um relatório de inspeção nacional de comunidades terapêuticas que apresentou um resultado bastante assustador. Durante 2017, eles visitaram 24 comunidades terapêuticas em todo o país, né? Eles foram em todas as regiões e dessas visitas saiu o resultado. Eu vou resumir em poucas palavras o cenário encontrado nessa inspeção. Violação aos direitos humanos. Esse foi o principal resultado. Eles encontraram exatamente isso. Privação de liberdade, trabalhos forçados, internação de adolescentes. São algumas das violações que eles identificaram. E parece que os especialistas nessa área estão antevendo medidas ainda piores vindo pela frente, né? Aquilo mais ou menos que a gente estava falando há 2 minutos atrás. E isso está mantendo o pessoal bem assustado e alguns até decepcionados com o fato de a imprensa não dar uma palavra a esse respeito. É um tema de interesse de toda a sociedade, né? Túlio, esse silêncio da imprensa, ele não me impressiona nem um pouco. Qualquer tema sobre saúde mental parece que passa bem longe do radar dos jornalistas e mesmo da população em geral. No máximo o pessoal fala de depressão, especialmente quando são artistas ou outras personalidades que assumem sofrer desse transtorno. Ou então se fala em saúde mental quando se fala da prevenção ao suicídio. É o Setembro Amarelo, alguma coisa assim. É isso mesmo, é o Setembro Amarelo. E fora essas duas situações, ninguém fala de saúde mental. Não é um assunto midiático. Acaba restrito aos meios onde se fala sobre isso mesmo, entre os usuários de serviço de saúde mental, os familiares desses usuários, entre os profissionais de saúde. Fica tudo rodando naquele mesmo quadradinho. E não é um problema de saúde com o mesmo status, por exemplo, de um câncer de mama, que todo mundo fala, todo mundo respeita, tem visibilidade midiática, tem campanha. Dá a impressão que querem esconder a saúde mental, sabe? Colocar embaixo do tapete, porque é feio, né? Feio. Falar de saúde mental, falar da loucura, ninguém gosta de falar, né? E como não tem visibilidade, como não se fala sobre o assunto, não gera comoção popular. O povo não se envolve, não se preocupa, na verdade não está nem aí, né? E não provoca nenhuma reação na sociedade. Se algo parecido ao que está sendo feito em relação ao desmonte das políticas de saúde mental fosse feito, por exemplo, na saúde da mulher, ou na saúde da criança, ou na saúde do idoso, os protestos em relação a isso iam explodir. Como é na saúde mental, o desmonte acontece no nosso nariz e só poucos se mobilizam. Esse assunto do decreto, ele ainda vai dar muito pano para manga. A gente não vai parar por aqui. A gente vai ter que falar só, até porque é um decreto extremamente novo. A gente foi pego quase que de surpresa para gravar esse podcast com o decreto lançado já na semana passada. Foi no susto. E a gente vai voltar a falar desse assunto, certamente. Vamos, porque a gente é a imprensa que fala. Sim. Mas agora, acho que deu. Por hoje deu, né? Vamos pro nosso bate-bola? Vamos lá. CREFITO 3 suspende temporariamente fisioterapeuta acusado de importunação sexual. O CREFITO recebeu, no último dia 5 de abril, informação de familiares de paciente a respeito de conduta indevida de um fisioterapeuta enquanto prestava assistência em atividades de home care em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A conduta indevida, nesse caso, teve como alvo a filha da paciente. Muita gente questionou nas redes o fato de o CREFITO 3 ter suspendido temporariamente o fisioterapeuta. O que a gente precisa entender é que o CREFITO 3 é uma autarquia federal, um órgão federal, né, de fiscalização e que precisa seguir algumas normas. Diante da gravidade do fato, a diretoria de imediato optou por suspender temporariamente o exercício do profissional. Esse temporariamente, ele significa o quê? Até que o julgamento seja concluído, essa pessoa não pode mais atuar como fisioterapeuta. Isso já garante a segurança da sociedade. Ele pode atuar mesmo estando suspenso? Pode, aí ele vai cair num outro crime. Então aí é uma outra história. Ele não está apto para exercer a fisioterapia. Esse é o primeiro ponto. Então isso é uma situação de segurança que o próprio conselho teria que fazer. Sim. E essa iniciativa foi tomada, foi decidido. Foi tomada e tomada rapidamente, exatamente. Quando uma das matérias optou, de repente, por entrar no próprio site do conselho e fazer a verificação a respeito deste profissional, ele já estava suspenso.
Então foi uma decisão muito rápida, mas a gente tem que pensar uma coisa. Cada um dos profissionais do Estado de São Paulo, que depende do CREFITO para um tipo de decisão nesse sentido, espera que isso seja feito com toda a justiça do mundo. Então, é exatamente o que tem que ser feito neste caso agora. Se ele for culpado, ele obviamente vai ser suspenso para sempre, vamos colocar assim. Então, por enquanto, a sociedade está protegida, ele não pode mais exercer. Mas não dá para a gente fazer um tribunal de caça às bruxas também. Né? Tem toda uma regra, isso não depende da vontade da gente. Né? Tudo por lei, determinação, resolução, acórdão. Né? O que a gente tem feito e faz aqui é justamente seguir isso para que as profissões sejam respeitadas e valorizadas. Projetos de lei sobre o piso salarial da Físio e da ATO e sobre a Físio 24 horas em UTI tem movimentação na Câmara dos Deputados. O projeto de lei, que é de 2015, havia sido arquivado ao final da legislatura anterior. Procedimento normal. Sim, nós já falamos sobre isso, né? Sim, e agora foi desarquivado. Também procedimento normal. E começou seu processo de tramitação na Comissão de Seguridade Social e Família. Já o projeto de lei da Físio 24 horas na UTI, esse é novidade. O PL 1985/2019, de autoria da deputada Margarete Coelho, determina a presença de fisioterapeutas nas 24 horas do dia, em UTIs adulto, pediátrica e também neonatal. No texto de justificativa para a apresentação do projeto de lei, a deputada afirma que existem inúmeros estudos realizados que demonstram que a presença do fisioterapeuta nas UTIs em regime integral é crucial quando atrelada à redução do tempo de ventilação mecânica, permanência do paciente na UTI e de internação hospitalar, além da redução dos custos hospitalares, ou seja, ela fez a lição de casa, ela levou a evidência científica para apoiar essa propositura dela. A gente sabe que isso não necessariamente significa que o projeto está aprovado. A gente vem falando sobre isso e volta a resgatar. Tem que ter mobilização, tem que ter uma atenção, me fugiu a palavra, mas tem que ter uma vigilância. Né? Um engajamento, e isso a gente, institucionalmente falando, a gente garante através da Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO. Sim, ali o pessoal tá olho no olho, né? Olho no olho. E não é só São Paulo. São Paulo tá lá junto, mas a gente tem CREFITOs de todos os estados, né, do Brasil. Então a gente tem realmente uma percepção mais... A gente fica em cima, é de olho no lance o tempo inteiro. Então, isso é importante. Então, não significa que está aprovado que a turma já pode comemorar as 24 horas. A gente tem muita luta pela frente. É mais um dos projetos que a gente tem nas câmaras, seja estadual, seja municipal, seja federal, seja Senado. É mais um deles que a gente está de olho e que dizem muito, a fisioterapia e a terapia ocupacional. Agora, olha só que legal, né? Se for aprovado esse projeto de lei da UTI 24 horas, olha que campo de trabalho magnífico para fisioterapia especializada em cardiorrespiratório. Sim. Ó a dica, hein? Sim, olha a dica. Então, não adianta a gente ir, vou pra torcida, porque de repente passa. Não é só torcida, fica de olho, participa, mexe com o deputado. Tem muita gente que conhece pessoalmente o deputado, tem muita gente que tem contatos por ter votado, etc. Vai lá e cobra. Agora é a hora. Vamos cobrar e vamos tentar seguir, né, esse projeto. Vamos tentar levar esse projeto para frente. E chegamos ao final do nosso 10º episódio do Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Eu sou o Túlio Fonseca, o gerente de comunicação aqui do CREFITO. Eu sou Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. A produção de áudio é do editor de vídeo do CREFITO 3, Rodrigo Cavalheiro. E para quem não sabe, o CREFITO 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify. E quem quiser entrar em contato com a comunicação do CREFITO 3, basta enviar um e-mail para imprensa@crefito3.org.br. A gente agradece aos nossos preciosos ouvintes. Eu vou dar uma trégua de 2 semanas de férias merecidas. 2 semanas só? 2 semanas só. E a gente volta. Você até na próxima terça-feira. A próxima terça-feira. Estarei de volta. Até lá.
Slim